Então vamos lá, começar a explicar o que é uma nova One Way. Então, a nova One Way, ou simplesmente a gente pode chamar só de ANOVA, ela é um método para comparar as médias entre três ou mais grupos. Esses grupos eles são separados de acordo com a característica. E dentro do método da ANOVA, a gente chama essa característica de fator. Então aqui já vamos direto para um exemplo, né? Para entender melhor. Eu acredito que a nova OneWay ela fica bem mais fácil de entender quando a gente já explica com um exemplo direto. Então suponha que a gente quer medir o consumo de combustível para veículos de três marcas diferentes. Essas marcas são a Ford, a Fiat e a Volkswagen. Então a gente tem três marcas diferentes. Nesse caso, temos um único fator, que é a marca, ou seja, a característica, o que os grupos vão ser separados é de acordo com a marca. Então, esse fator ou essa característica são separados em três grupos. Aqui, ó, é importante eu destacar que aqui eu escrevi três tratamentos e aqui eu escrevi fator. Eu disse que o fator no método ANOVA é uma forma de falar da característica, é uma forma mais genérica de falar de característica. Aqui, o tratamento no método ANOVA, ele é uma forma de falar em grupos, é um termo mais genérico para falar de grupos. Então, aqui também eu vou destacar, quando eu coloco um único fator em negrito, aqui eu coloquei em negrito por conta disso daqui, one way. Como a gente está medindo um único fator ou uma única característica, a nova se chama one way. Se a gente estivesse medindo duas características ou dois fatores, o nome do método seria a nova two way. A gente vai explicar em outro vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, o que seria a nova two way. É um pouquinho mais trabalhoso. Não vou dizer que é difícil, porque é, é um método que faz sentido, dá para entender. Só tem que ser explicar com um pouco mais de cuidado do que isso daqui que é um pouco mais simples. Beleza, agora vamos voltar para onde a gente estava. Resumindo, a gente tem um único fator que é a marca, separado em três grupos ou três tratamentos, que seriam cada uma das marcas. Para esse experimento, a gente escolhe, por exemplo, 20 carros de cada marca. Aqui a quantidade não importa muito. O ideal é você pegar a mesma quantidade em cada grupo. Pode ser 20, 30, a quantidade vai depender de algum objetivo do estudo. Então, para cada carro, medimos o consumo de combustível e calculamos a média de consumo para cada marca. Então, cada marca eu vou ter a média do consumo de combustível dos 20 carros. Aqui eu coloquei uma anotação, né? Aqui essa anotação é a média do consumo para os veículos da Ford. E aqui a média do consumo para os veículos da Fiat e a média para os veículos da Volkswagen. Então, como eu disse lá no começo, que a nova ela compara a média de três grupos ou mais, então eu vou comparar a média de consumo para essas três marcas. Os testes, as hipóteses, elas são as seguintes. A hipótese nula, ela fala, ela diz que a média é igual para os três grupos. A hipótese alternativa, ela diz que a média é diferente para pelo menos um par dessas marcas. O que eu quero dizer com um par? Aqui, por exemplo, se eu pegar uma marca e outra marca, e se a média entre elas, de consumo entre elas for diferente,
já é o suficiente para rejeitar a hipótese nula. Então, por exemplo, aqui eu coloquei todos os pares entre as três marcas. Então, por exemplo, se a média de consumo para Ford e para Fiat ela é diferente, então significa que essa igualdade aqui ela falha. Então, eu rejeito a hipótese nula. As três podem ser diferentes, tá? Para rejeitar, mas é suficiente que uma delas seja diferente. É o suficiente, não precisa ser as três. Claro, na nova, se você rejeitar a hipótese nula, existem outras técnicas para você ver em quais grupos, quais pares elas são diferentes e tal, mas isso aqui a gente não vai entrar em detalhe. É um pouco mais. É uma abordagem um pouco mais complexa, assim, se dizendo. E que também não é interessante entender, não precisa explicar essa parte para entender a nova. Aqui o nosso objetivo é entender o contexto geral, a aplicação geral. Então aqui eu explico, né, aqui eu falo um pouco mais disso, aqui eu falo que a nova é um assunto extenso, eu poderia ficar horas falando dessa teoria, mas só que o objetivo aqui é pegar a essência do método, e aqui a gente já entendeu a essência do método, e onde pode ser aplicado. Aqui a gente explicou que é aplicado para comparação de médias entre três ou mais grupos, e a gente aqui viu como que a gente faz essa comparação, como são as hipóteses, tá? Algumas considerações para a aplicação do método, ela deve ser feita, porque vários métodos estatísticos, eles têm algumas suposições que você tem que testar, validar para que o método ele seja um método válido. No caso da nova, existem algumas suposições, mas aqui eu vou citar uma delas que é uma suposição que é citada naquele documento que você mandou para a gente, tá? Daquele documento para a gente fazer análise. E essa suposição é a de igualdade de variância entre os grupos. Vamos explicar com calma, tá? Parece um pouco difícil pelo que eu falei, mas é bem simples. Vamos explicar com calma, vamos entender o que significa isso, igualdade de variância entre os grupos. Suponha que para cada grupo, por exemplo, aqui o consumo de combustível da Ford, você tem o consumo de combustível para cada veículo. É, Aqui a gente fez a comparação de média, mas cada grupo, cada marca, ela vai ter a variância dessa medida, desse consumo de combustível. Então, uma suposição para esse método ser válido é que a variância para cada grupo ela seja igual, tá? Então a variância do consumo de combustível para Ford ela tem que ser o mesmo da Fiat, que tem que ser o mesmo da Volks, elas têm que ser iguais entre si. Então, para testar isso, para testar a igualdade de variância entre os grupos, a gente usa o teste de Bartlett, que tem a seguinte hipótese. A hipótese nula é de que a variância é igual entre os grupos, e a hipótese alternativa é que a variância é diferente para pelo menos um par de grupos. Aqui, a lógica do teste para rejeitar a hipótese nula é parecida com isso daqui. Essa nova, hein? Aqui a gente está falando que a média é igual entre os grupos. Aqui a gente está falando que a variância é igual. Então, enquanto aqui a gente fala, por exemplo, se a média entre Ford e Fiat for diferente, a gente já rejeita a hipótese nula. Aqui na variância, por exemplo, se a variância do consumo entre Ford e Fiat for diferente, então a gente já rejeita a hipótese nula do teste de Bartlett. Só recapitulando essa parte, eu disse que a variância tem que ser igual entre os grupos para validar o método. Então, a gente não quer rejeitar essa hipótese, a gente não quer rejeitar a hipótese nula para o método ser válido. Se a gente rejeitar e falar que a variância ela difere em pelo menos um par, significa que a nova one way ela não é adequada, ela não é. A gente deveria aplicar outro método para comparar a média entre os grupos. A nova, ela, ela, ela não seria mais adequada nesse caso. Então é basicamente isso, a explicação. Espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida,
pode depois falar pro Augusto, ou ele fala para mim, que a gente explica isso. Se ficou alguma coisa que eu não disse, alguma coisa assim um pouco confusa, eu posso depois explicar com mais clareza.